Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença e hoje um episódio super especial. Vamos iniciar um quadro que vocês pediram, Gestor à Deriva. Para você que é gestor, dono de academia, está querendo começar o seu negócio aquático, até você que é personal, que está querendo investir na área da natação e quer virar empreendedor, vou trazer uma pessoa muito especial com episódios aí periódicos para não deixar o gestor aí do outro lado à deriva. Então, cada episódio terá o propósito de instigar, provocar todos os gestores com reflexões mais profundas do dia a dia do departamento aquático. E para responder várias perguntas que vocês vão trazer, eu tenho aqui ao meu lado Bruno Herbolato. Muito obrigado pela presença, Bruno. Eu que agradeço, Rê, mais uma vez aí, mais uma parceria nascendo aí, em prol sempre da natação, né? Natação criativa tá ganhando essa força de fortalecer, valorizar a natação e a gente está vendo aí essa grande demanda, né? Muitas pessoas investindo, muitas pessoas crescendo e conseguindo empreender de forma produtiva na natação, e a gente pensa em facilitar a vida deles, né? Trazer aí todas as imperícias que a gente tem na nossa vida profissional e trazer uma luz para não deixar esse barquinho navegando conforme o vento ou a maré te levar. Você direcionar o teu barco para o sucesso do teu empreendedorismo aí. Então, um grande sonho aí de todo mundo aí do outro lado é ter o seu próprio horário, fazer o seu tempo, programar suas férias. Então, ser o dono do seu tempo. E tudo isso foi fruto da primeira entrevista do ano, que eu entrevistei o Bruno Herbolato, e foi aquele sucesso de visualização, comentário. Todo mundo pediu, faz outros, então a gente resolveu fazer aí uma série de programas aí. Mas antes de começar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Para você que é gestor, precisa aí de cursos na área de segurança aquática, sobrevivência aquática, entre no site da Sobrasa, sobrasa.org. Cursos online gratuitos e eles conseguem também ir até a sua academia e fazer esse curso. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, todos com certificados. Piscinas Litro a Litro, uma bíblia para você. O Bruno já ficou curioso, eu quero ler esse livro. Pelo amor de Deus, fala sobre manutenção, tratamento de piscina. Você tem que ler esse livro. Aplicativo da Swim Track, que vai te auxiliar, você que é gestor, você que é personal, para você agregar valor aí nas suas aulas, levando aí avaliações, gráficos, tendo contato direto com o aluno. E os materiais da Flote, materiais pedagógicos, hoje eu estou com um jogo da memória, super colorido, atrativo para as crianças. Então imagina cada ida e volta de cada série você dar um objetivo, ele tem que virar 2 peças e tentar achar o par. Você pode colocar no fundo da piscina, na borda ou até mesmo colar em algum vidro que você tem lá na piscina, na borda, no tapetão. Muito atrativa aí para as crianças, e já vou lançar um desafio para o Bruno, que até o final ele vai ter que achar um outro jeito de a gente usar o jogo da memória, para mostrar que não é só o jogo da memória, eu posso pegar o mesmo jogo e utilizar de várias maneiras. Mas vamos para o que interessa. Bruno, qual é o verdadeiro norte? Você falou, não, vou dar um norte aí para ele não ficar à deriva, o barco para tudo que é lado. Qual é o verdadeiro norte de um departamento aquático? Poxa, Rê, nessa labuta aí que a gente vem e vivenciando e se disponibilizando a ajudar o pessoal que procura sobre gestão, porque o grande gap é fazer a gestão do departamento aquático, né? Seja você proprietário, seja você gerente, seja você o coordenador, você que o coordenador começa a pisar nessa área, começa a sentir isso, você consegue responder para o proprietário o que importa para ele, na verdade, seja você o personal que você trouxe aí também, verdade, porque não adianta nada você começar a ter férias, você começar a ter teu tempo que você falou, mas daí na linha final não ter o dinheiro. Então, acho que o grande norte, a grande verdade é o lucro que você quer ter, mas a definição de lucro, né? Porque hoje o que a gente sente, o que eu sinto hoje no mercado, tá, Rê? O produto natação, principalmente natação infantil, é um produto que está no mercado e está em alta, sempre que tem, né? A gente tem referências aí do material um pouquinho antes da pandemia, do Rafael Madorno, que ele fala lá, ele faz 11 sketches do que ele projetava para 2020, se eu não me engano. A pandemia é 2019, 2020, alguma coisa assim. E ele fala isso, ele defende que a natação infantil já estava na cesta básica do brasileiro.
Então, é um momento que agora, o que a gente está passando de dificuldades? A contratação de uma equipe profissional bacana, como precificar isso, o concorrente que sai baixando o preço e te balança. Então, a ideia aqui desse podcast é a gente fazer por episódios, trazer esses capítulos assim com essas perguntas provocativas que a gente sente. Porque muita gente acha que tem a fórmula do sucesso, muita gente vai dando certo no que vai construindo, mas está faltando direcionamento. Então, quando eu percebo, muita gente está com a gestão à deriva. Ele nem sabe para onde ele está indo, ele nem sabe para onde ele quer chegar. É fácil. Pergunta para qualquer um desses gestores que a gente tem contato, pergunta, mas quanto você quer ganhar mesmo no final? O cara confunde isso com custo, ele confunde isso com a receita. A maioria das pessoas que é anfíbia, trabalha, são proprietários, professores de natação. E eu brinco muito com eles, falo, você como professora está ganhando mais do que você como empresária. Porque a professora não tem a responsabilidade, não tem tudo. Mas quando ela pega lá o prolabore dela como professora, ela ganha mais do que como proprietária. Então, a gente vai organizando essas ideias. E as ideias é fazer perguntas impactantes. É fazer a reflexão mesmo. Então, a primeira pergunta já é essa. A gente devolve para a audiência. Porque hoje aqui, que eu me lembro, é um lançamento, né, Rê? A gente vai lançar essa série de podcasts Gestão à Deriva. E a primeira reflexão é essa. Qual o seu norte? Aonde você quer chegar? Afinal de contas, você está indo em direção à África e você queria chegar na Austrália? Presta atenção. Tem que passar? Não tem? Dá para ir pelo outro lado? Então, é isso que a gente vai construindo aí, conforme a gente vai fazendo perguntas reflexivas para vocês. E esses episódios vão ser um pouquinho diferentes. Então, eu vou instigar o Bruno, mas ao mesmo tempo também vou trazer as minhas vivências. Que nem o Bruno falou aí. Mas está difícil achar profissional. Aí o que está acontecendo no dia a dia? Esse gestor está virando professor. E aí ele não consegue nem ser um bom professor, ou às vezes até se dedica tanto a ser professor, que ele não consegue se dedicar à parte de gestão. Ou um ou outro. Então, se ele é gestor, ele é gestor. Se ele é professor, tive várias entrevistas aqui, como o Rogério, da Rubio, comentou. Se você é gestor, você tem que se dedicar a isso, né? Não dá para você ter duas funções e achar que você vai fazer as duas perfeitamente. Então, acho que um grande norte, respondendo a pergunta, é primeiro você definir o que você quer. Você quer ser gestor? Você quer ser professor? Ou tem aquele cara que é gestor e pega o personal fora da academia ainda, ele nem está vendo o ambiente da piscina. Então, é a gente entender esse norte. Eu e o Bruno, a gente começou a ter uma procura aí de consultorias em clubes, academias, estamos atendendo alguns profissionais e essa é uma dor constante aí. Primeiro que ele não acha uma equipe, então como achar uma equipe, professores, que agora tem a concorrência, como o Bruno falou, pós-pandemia, que é o personal, cresceu em 122%, segundo uma pesquisa do Google. Então a procura por personal quase que dobrou. E esse professor, que é um dos melhores professores que você tem, está concorrendo com o condomínio que está pagando um pouquinho mais para ele está indo para o condomínio e você está ficando sem o profissional. Mas e aí? A academia começa a baixar a procura, você não está conseguindo achar o professor. Vale a pena dispensar os professores nesses horários ociosos? Vale a pena lutar por esses horários ociosos? A gente vê muita academia, às vezes, fecha 11 horas e vai abrir 3 horas da tarde porque está com os horários ociosos. Como fazer com esses horários ociosos, Bruno? Putz, essa pergunta aí ela é muito instigadora, né? Ela é muito reflexiva porque, na verdade, eu tenho que trazer aquele meme, eu tenho que trazer a foto do Einstein, né? Se a gente pudesse ter posto aqui preparado para isso, mas ter trazido o Einstein para falar, cara, Einstein já dizia, é insano você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa, tá? E uma coisa que eu vejo muito do nosso mercado é isso, a gente continua na mesma velha fórmula de gestão de departamento aquático. Isso eu posso até estender um pouquinho mais em academias. A gente continua na mesma velha forma de gestão, de fazer gestão. Então, a gente continua pagando professor por hora aula, e aí o cara dá 9 aulas de 45 minutos, no final ele só recebe 6 horas, sabe? Tipo, é uma coisa que desmotiva qualquer um. E o cara olha para o lado ali e vê um personal que em 1 hora tá tirando o dinheiro, tá recebendo tudo que o cara trabalhou o dia inteiro. Então, o cara deu 9 aulas para ganhar metade do que o cara tira em 1 hora. Então, lógico que ficou dispareado. Lógico que a concorrência natural do mercado já ficou dispareado, tá? Então, vale a pena pensar nos horários ociosos da sua piscina? Tem que pensar. Tem que pensar. Desculpa, a minha obsessão, todo mundo que me contrata sabe que eu fico maluco se eu for visitar a tua academia e chegar lá e não tiver ninguém na piscina, não tiver uma toquinha nadando lá, você saiba que eu vou bater no teu pé, vou te instigar e vou te provocar a pensar numa solução para essa, tá? Porque manutenção de piscina e manter a piscina cloradinha, bonitinha, transparente, quentinha que seja,
custa dinheiro. Infelizmente, esse é um 7x7 na semana, é 24 horas, é 24x24 por dia. Tenta desligar a tua máquina de tratamento da piscina por 1 horinha, 2 horinhas ali, seja a de tratamento da água, seja de calor, para você ver o que acontece com você e o impacto que isso dá no cliente final. E aí começa toda a desmoronação, vamos falar assim, desmorona qualquer gestão. Então, você precisa pensar nisso. Lógico que nessa ideia, você vai falar para mim, pô, Bruno, então você está construindo um raciocínio que à meia-noite eu tenho que ter aluno. A gente sabe que não, a gente conhece o nosso mercado, a gente sabe otimizar e a gente tem propostas e tem ideias aqui que a gente espera que instigue vocês e a gente possa trazer isso. Mas, por favor, galera, parem de fechar aulas e dispensar professor porque não tem público, porque não tem quórum, porque o horário está ocioso. Reflita, vamos, o Rê fala muito isso, me traz desafio que eu procuro a solução, né? Vamos pensar nisso, vamos fazer nisso, vamos fazer, é um desafio e vamos pensar diferente. Vamos começar a pensar de outro jeito e pensem nisso. Transformem todas as suas horas passíveis de produtividade em produtivas. A tia Pri, que está com a gente ali no Fábrica Criativa, ela veio com um problema, entre aspas, dela, e aí ela me falou, estou em dúvida dessas 3 soluções aqui, 3 caminhos. Aí eu falei, tia Pri, não fazia nenhum dos 3, eu faço esse quarto aqui. E eu já dei uma 4ª solução, porque é isso, é você trazer o problema, a gente pensar nele, qual que é o melhor caminho. Às vezes é o caminho que vocês trazem, às vezes não, mas é sair da caixa. A natação criativa vem sempre para isso, pensar diferente, metodologias diferentes, dinâmicas de trabalho diferentes, ações diferentes. O Bruno tocou um assunto importante. A piscina funciona 24 horas. Os custos são 24 horas. E como você saber desses custos de 24 horas em cada pedaço? Aquele horário que a piscina está 2 horas da tarde e está fechada. Quando eu estou pagando aquele horário? O horário das 3 horas da manhã. Que horas que eu estou pagando esse horário? Qual que é o horário que paga-se o horário que está fechado? Como saber então, Bruno? Quantas toucas custam a piscina estar aberta o dia inteiro? Ou para eu abrir um novo horário, quantas toucas eu vou ter que ter naquele horário? Existe conta, fórmula para isso? Existe inteligência, né? Existe exatamente isso, né? Porque o que acontece, como voltando ali, o produto, principalmente de natação infantil, é um produto muito potencial, ele tem muita potencialidade no mercado. Então, basta ter, hoje em dia, a gente que é 1980, né? Antigamente, você ter natação de terça e quinta às 2 da tarde, cara, você não precisa fazer esforço. Você não precisava fazer esforço para vender. Na verdade, você tinha que fazer esforço para parar de vir demanda. Você tinha que ficar aumentando o valor, porque já tinha esgotado, você já não tinha piscina. Eu mesmo, na minha imperícia que eu falo aqui, eu cheguei a abrir uma 3ª piscina numa academia conceituada aqui de São Paulo. A gente chegou a abrir a 3ª piscina. Construímos uma 3ª piscina para atender essa demanda das 2 às 3h30 da tarde, principalmente de terças e quintas. Era muito forte. Só que hoje mudou, tudo mudou. E agora, se você for ver, o horário nobre de uma natação, de uma academia de escola, de natação que seja, é a partir das 5 horas da tarde. Ali 4h30, 5 horas da tarde até às 19h, tá bombando. E aí o gestor fica feliz, fica contentão, achando que esse horário tá dando muito lucro para ele. Mas tá aí. Tá furado esse lucro, né? Tá vazando lá pro horário das 3 da manhã que a gente nunca vai conseguir vender. Jamais a gente vai conseguir vender. Ou se a gente for vender, vai ter que ser muito específico e é uma porcentagem populacional muito pequena, que é os caras da maratonas aquáticas, tá? Os caras que estão fazendo maratona aquática. Existe público? Existe, gente. Existe público para tudo quanto é jeito, se você parar para pensar, tá? Mas até você atingir esse público, que daí é uma inteligência por detrás. Muito além de uma fórmula, muito além de uma tabela, muito além de uma planilha de Excel ou um aplicativo que te ajude a fazer isso. Não estou falando que eles não são importantes, eles são ferramentas que vão nos dar ideias, que nem você disse. Através de uma análise dessa, com ferramentas certas e fidedignas, a gente vai conseguir ter ideias. Aí vai surgir uma, vai surgir 2, vai surgir 3, e a soma dessas 3 vai ser a solução do seu problema, tá bom? Então pensem nisso. Pensem se os horários ociosos das tuas piscinas não estão furando o teu horário cheio, o teu horário nobre, que hoje está te dando muito lucro, que enche os olhos. Tá te dando lucro, entre aspas, né, Bruno? Você acha que ele tá dando lucro, mas se você dividir por 2 ou dividir por 3... E você vai ver que às vezes não está dando lucro. E aí você está com aquele... Furado. Tá furado. Tá furado. Então, com o tempo, a ideia desse programa e desses episódios é trazer essas soluções para vocês, instigar, fazer vocês pensarem nesses propósitos. Então, a gente vai fazer passo a passo como gerir a sua academia. A gente vai trazer os passo a passos da Anfíbia, que vai te auxiliar muito. E um outro problema recorrente aí dos nossos gestores é as low cost.
Então, começou na área da musculação, a gente já está vendo algumas áreas aquáticas também trabalhando com low cost. Como trabalhar aí, como sobreviver com essas promoções, valores que às vezes o cara do lado abriu ali e tá quebrando o meu preço. Isso daí é posicionamento, né? Isso daí é coisa para um episódio inteiro, Rê. Mas exatamente isso. Então, imagina, eu lembro que quando surgiu as low costs, era uma febre, todo mundo falava assim, eu vou manter a minha natação porque esse é o único jeito que não vai ter. Porque o custo operacional de uma natação é alto, não sei o quê. Mas não, você vê que a galera consegue fazer o fruto disso. A galera consegue, principalmente hoje, com muitas... Eu esqueci o nome que se dá para essa modalidade do mercado, mas que são os passes da vida, tá? Que as empresas fazem... Os Gym Pass da vida. Os Gym Pass, Total Pass, Full Pass, os passes da vida. Então, as empresas fomentam para o funcionário e permitem isso daí. Lógico, dilui para caramba o teu ticket médio, dilui, mas ele está ali salvando a operação daquele horário. É uma coisa bem legal que se você souber trabalhar com isso, você não vai precisar se preocupar. E as low costs perceberam isso. As low costs perceberam, lógico, tem público para isso. Tem demanda, gente. Tem demanda. E a coisa que a gente precisa aprender de uma vez por toda, e aí já acabou todos os episódios, tá? O que eu vou falar aqui agora é um grande spoiler, e aí já acabou tudo. Brincadeira à parte, mas vocês vão entender. É assim, parem de esperar demanda. Parem de trabalhar a sua piscina, toda a gestão da sua piscina, sob demanda. Você tem que criar a demanda, você tem que ser inteligente, você tem que... eu gosto muito do Felipe Tito, não sei se é uma referência aí para vocês ou não, mas é um amigo, é um colega pessoal assim de alguns encontros eu tenho, e ele fala muito isso, não espere a demanda, né? Você faz a demanda, você faz acontecer. Então, você tem que ter inteligência. Então, se você for contratar, você vai ter que contratar pessoas, você vai ter que contratar uma equipe para isso. Se o cara se você contratou um cara para ser mais inteligente que você, que é mais inteligente do que você numa área, deixa o cara trabalhar. Não adianta você contratar um cara fera para fazer o teu mapeamento de potencialidade da tua região e você começar a querer falar que ele faça do jeito que você tem fazendo. Muitos de vocês têm academias, escolas de natação há mais de 15, 20 anos aí, está dando certo, vocês já sabem a forma, mas estão passando um perrengue. Por que será? E não adianta trazer alguém de fora e começar a querer moldar o cara, começar a botar fiozinhos, eu falo, e fazer o cara de uma marionete. Você vai volta a falar do Einstein, você vai voltar a ter os mesmos resultados fazendo as mesmas coisas, tá? Então, pensem nisso. Vocês têm que, se vocês não têm essa capacidade de criar demanda, que vocês contratem pessoas, tem a Anfíbia, tem a Natação Criativa, essa parceria junto, a gente está fazendo grandes sucessos aí, a gente está explodindo mentes aí, né? A gente tem aí o pessoal desenvolvendo muita coisa bacana e o mais gostoso de conversar com essa nova geração, né, Rê? Que o pessoal já está com uma maturidade empreendedora. Porque pegar os peixes velhos, pegar os tubarões do nosso mercado, a mente está muito focada no que eles faziam sempre. Explodir uma maturidade empreendedora neles é um pouquinho mais difícil. Agora, a nova geração, eles já estão maduros. Quando você joga só essa pergunta, quantas toquinhas você precisa ter na sua piscina a tal horário, o cara já entendeu. O cara já pegou, putz, só aquelas 15 que eu estou atendendo nesse horário é pouco. Eu achei que era muito, mas, cara, é pouco, porque meio-dia eu estou zerado. Então, já não são 15 nesse horário. Só com o meio-dia já passou a ser 7h30. Putz, mas a 1h também está zerado. Então, esses 15 já virou 5 em cada horário. Então, é isso que é muito legal. E a gente espera aí nos próximos capítulos desse podcast a gente ajudar vocês a entenderem melhor essas ideias. E aí já vou instigar, então. Aí ele tem dúvida ali se aquele 15 alunos era bastante, virou pouco. E as semanas, que às vezes o mês tem 4 semanas e às vezes tem mês que vira 5. Será que você faz essa contagem? Que nesse mês você trabalhou 5 semanas e o aluno pagou por 4 semanas? Aí, para onde foi esse dinheiro? Então, mais uma investigação que a gente vai responder nos próximos episódios. Você falou de criar demanda. Então, às vezes, o meu público ali que eu atendo, o meu nicho é a natação infantil. Eu vou criar demanda para natação infantil. Aí você puxa ali a grade dele, o espelho d'água, ele tem 2, 3 aulas de natação infantil e ele fala que o público dele é a natação infantil. Como você conversar com o seu público, Bruno, e como você saber quem é o seu público? Isso daí é o verdadeiro marketing. Esse é o meu grande gap, é o que eu adoro entrar e mergulhar, porque a gente desmistifica que marketing é Instagram.
A gente começa a desmistificar que marketing é um bom relacionamento de WhatsApp. Marketing é fazer uma tabela de preço sazonalizada, porque a gente sabe que tem mês que não adianta vender o trimestral, tem mês que não adianta vender o semestral. Isso daí já é tudo inteligência velha e boa, tem que continuar. Mas o marketing pelo marketing mesmo é você estudar o seu mercado. Você tem que decifrar o teu mercado, você tem que conhecer o teu público e de forma não me venha com como é que eu falava, que a gente falou na nossa colega lá, na Luana, não é público-alvo. Público-alvo, gente, você tem que falar com o pessoal da tua publicidade e propaganda. Ó, essa campanha, essa ação comercial, eu quero atingir esse público. O público-alvo é isso, tá? E aí quando a gente fala de ticket médio também é uma ferramenta administrativa. Kotler ensinou todo mundo a fazer isso. Lógico, é uma referência para a gente, mas ticket médio, se a gente for pegar uma criança de 4 anos e outra, pensando em não ticket médio financeiro, mas vamos pensar em público médio que a gente está atendendo. Uma criança de 4 anos e um senhorzinho de 66 anos, juntando os dois deu 70. A média 35. Pô, eu vou falar que a minha natação, a minha academia atende público de 35 anos? Mentira! Entendeu? Eu peguei exemplos rápidos para vocês pensarem nisso, porque dá trabalho. Aí é a velha frase da Anfíbia. Nem tão fácil, nem tão difícil, gente. Trabalhoso sim, dá trabalho. E é só marketeando, se eu posso inventar essa palavra, que você vai saber como conversar com o teu público, quem é o seu público, e tudo isso aí a gente tem ferramentas para isso, a gente explica mais para frente para eles. Aí você falou do Instagram e chegou na área da natação criativa. Então, a gente olha muitos Instagram, que é praticamente... Eu entro em várias academias, é praticamente o mesmo Instagram. Parece que é a mesma pessoa que gerencia todas as academias aí do Brasil. É aquela foto de criança sorrindo, da mãe sorrindo, com aquela frase da natação, a importância da natação, nadar no inverno. E a gente sabe que para você conseguir que o público vire o seu público ali fiel no Instagram, é muito mais do que isso. Você tem que entregar conteúdo. E eu não vejo as academias entregando conteúdo pelo Instagram. Então, pega o seu melhor professor, manda ele... Então, o que ele faz no dia a dia? Fala para ele mostrar isso no Instagram. Fala para ele pegar um pedaço da aula, filma um pedaço do que está acontecendo. Então, o Instagram hoje virou quase ali uma coisa bela. Tipo, então é quase eu construir uma casa bonita e colocar as fotos lindas da minha casa. Mas não é isso que vai atrair seu público. O seu público ele não quer ver que o lugar é bonito. Ele quer saber se você vai entregar resultado para ele. E o pai quer sobrevivência. Vai ter sobrevivência? Quanto tempo vai ser essa sobrevivência? Qual é o caminho para essa sobrevivência aquática? Quais são os outros clientes que gostam desse atendimento? Então, algumas coisas que a gente vai trazer para vocês também na parte de marketing digital, que também é importante, mas não é tudo na sua academia. Mas aí, Bruno, eu vou trazer a pergunta lá no começo que você deu uma enrolada e não falou para mim. Eita! Mas e aí? Como você sabe que você está navegando na direção certa ou não? Aí que tá a grande verdade, né? Porque você trilha e cria os seus planos e não mede. A gente não mensura. Não dá tempo de mensurar hoje em dia. A nossa realidade dos clientes que a gente tem pego, a gente vê, não está dando tempo do pessoal parar e mensurar. Então, o pessoal projeta, aplica e não mensura para ver se deu certo ou deu errado. Pode dar errado, gente. Pode dar muito certo e aí vai ficar aquela... A miopia do sucesso, de novo, desculpa, a miopia do sucesso, ou seja, vai começando a dar certo, a gente vai achando que acertou a mão e não vai afinando, né? Eu gosto muito de usar a metáfora uma banda de rock, uma banda de música que toca, não sei se vocês percebem, o cara tá lá na frente tocando, no momento vem um hold e troca o instrumento dele, tira ele para trás e afina de novo, porque de usar o instrumento ele já desafina. E acontece isso na nossa gestão, acontece isso. Então, se você não tiver métricas, se você não tiver indicadores, essa palavra é altamente já falado, né? É uma ferramenta do empreendedorismo, é muito comum, mas se você não criar um indicador que faça sentido para você, não adianta vir com fórmulas e não adianta pegar a Bíblia do Kotler, estudar tudo e tentar entender aquela coisa que você não teve estudo, você não fez estudo de administração, você não teve vivência com isso, vai começar a falar...
percentis, vão começar a falar coisas que vão te desanimar, porque não fazem sentido com você. Então, vamos galgar aos pouquinhos, vamos fazer o beabá, vamos fazer o que realmente te conecta e faz. Então, indicadores são métricas e a gente saber medir o nosso desempenho, se a gente está indo no caminho certo ou não. Sabe, já nadou travessia aquática? Sim. Sabe aquela hora que você olha para a boia da frente e tem que olhar para a boia de trás para ver se você está em linha reta? Porque só ficar olhando para a boia da frente, você pode estar nadando em diagonal, tudo. Então, você tem que ter 2 pontos de referência para saber se está caminhando ou, no caso, está navegando no caminho certo. Já vi muito instrutor falando, olha a boia da frente, esquece de falar de olhar a boia de trás. E eu vou te falar agora dos indicadores. Você falou, você não estudou isso, às vezes você não sabe sobre isso. Eu estudei administração, então fiz a GV, então estudei muito essas partes de indicadores, ROI, você saber sua taxa de retorno. Então, estou fazendo um investimento. Quando vai retornar esse investimento que eu estou fazendo? Daqui quanto tempo? A partir de quanto tempo eu vou ter esse lucro? E eu vou ainda instigar uma coisa, Bruno. Não é só você ter os indicadores. Muitas vezes os gestores têm os indicadores. A gente tem várias plataformas aí, a Pactos, a Evo, que entrega vários indicadores e a gente vê os gestores não usando nem 10% do que essas plataformas estão dando ali, que você já comprou o produto. Então, ele te entrega mais do que você precisa e você não está aproveitando esses indicadores. Não sei se você pegou muito aí consultoria, que os indicadores estão lá. Estão lá, não, tá fácil. E, lógico, você que já investiu numa plataforma, caramba, também num programa de gestão, eles já, hoje em dia, eles são projetados para isso. E é muito legal, você vai ter dashboards, vai ter alguns que vão te dar um trabalhinho mais, você vai querer aquela tua informação, só que você tem que lembrar que quem montou esse raciocínio, quem está por detrás, não tem o mesmo raciocínio que você. Então é aí que eles se perdem, na verdade, Rê. Porque é muitos números, eles não sabem o que fazer com esses muitos números, entendeu? E aí eu queria fazer um adendo, se a gente pudesse depois cortar, editar esse vídeo. Eu não sei se você consegue botar aí um preto e branco agora aqui. Vou abrir uma demanda aqui, um particular meu e do Rê. Quando o Rê falou para mim que ele fez GV, perguntei para ele, e aí? Ele falou, pô, Brunão, foi foda, perdão, mas foi difícil pra caramba. Eu tive que fazer... eu não lembro se você fez aulas particulares ou não, mas se você se dedicou particularmente, você começou a chegar mais cedo na GV para sugar o professor que estava com conteúdo ali. Então, é isso que acontece com a gente, velho. E a gente está ali sem tempo de fazer o estratégico, porque quando a gente para fazer o estratégico, começa a vir muita informação que a gente não faz sentido para a gente. Né? Não adianta me dar uma Ferrari hoje aqui na minha mão. Por mais que eu goste de carro e dirigir, eu acho que se eu entrar numa Ferrari, eu vou sair dando zerinho, porque eu não vou saber acelerar, eu não sei nem se tem embreagem ou não, entendeu? É uma ferramenta muito potente para mim. Eu preciso me familiarizar com ela primeiro, eu preciso entender essas coisas. Então, foi isso que você fez para você conseguir concluir a tua faculdade de administração na GV. É muito puxado e às vezes a gente, como está dando certo, como às 5 horas da tarde está me dando dinheiro, estou pagando os boletos da academia, estou pagando os boletos de casa e está sobrando dinheiro no bolso, fórmula do sucesso, tá tranquilo. Mas você podia estar ganhando mais, você podia estar começando a investir para pilotar uma Ferrari, por exemplo. Ou às vezes ganhando mais e trabalhando menos, né? Ou que tempo hoje é o que todo mundo precisa, né? Ah, e se o dia tivesse 27 horas? Então, você comentou ali da GV, eu tive muita dificuldade, contabilidade, matemática financeira. Eu fiz técnico de informática, então a minha base do colegial não foi uma base boa. Por exemplo, matemática eu tinha 1 vez por semana e administração eu tinha 3 vezes por semana. Física e química eu tive só no primeiro ano. Então eu já tinha um gap nessa parte de lógica e matemática. Quando eu caio ali, que você tem que ter uma base, e aí eu já não tinha essa base da matemática, sofri um pouco. Eu lembro que eu acompanhava as aulas ali com bastante sofrimento ali na rabeira, e teve um dia que o professor, que lá na GV um professor dava aula do Rio, transmitia ao vivo, isso em 2008, a GV já fazia isso, e o professor local dava os exercícios. Só que teve um dia que o professor local, ele faltou, e aí juntou 2, 3 salas no auditório, e aí eu já não entendi nada, e aí uma aula era a sequência da outra, e aí eu já não entendi. Eu lembro que um dia que eu cheguei em casa chorando, falei, desisto de contabilidade, não faço mais contabilidade. Aí eu fui conversar com o professor, a gente fechou, e ele chegava meia hora mais cedo, e eu tinha que chegar meia hora, e eu fiquei ali suando, e depois consegui passar ali de contabilidade. No final, a GV eram 135 ou 165 salas pelo Brasil. Eu tive a melhor nota de São Paulo e a 6ª do Brasil, do curso inteiro, fui até premiado no final, mas foi muito suor, muita batalha, que é o que o gestor aí que você falou,
não é fácil, não é difícil, porém... Foi trabalhoso, né? Trabalhoso. Então, eles vão ter muito trabalho. E falando em trabalho, eles vão ter que ter um mergulho nesse departamento aquático profundo ou raso? O que a gente vai provocar neles nesses episódios? Eles vão ter que se dedicar bastante ou não? Exatamente. Vamos ver aí o nível de maturidade que vocês estão para saber quanto mergulhar a gente precisa no teu departamento e onde mergulhar o teu departamento aquático. Porque o departamento aquático tem várias outras vertizes, né? Tem a precificação, tem a ocupação do espelho d'água, tem a formação da equipe, tem a gestão de tempo, de custos, tem a gestão... Porque o que acontece? A anfíbia, não sei se dá para ver aí, tem um materialzinho bacana aqui. Eu trouxe, depois... abriu. Né? Tem 8 passozinhos da anfíbia aqui. Posso pôr para frente aí? Aê, obrigado. 8 passozinhos para a gente começar a se direcionar com isso. Isso aqui é a solução de todos os seus problemas? Não, mas é um caminho a seguir. Né? Então, a primeira coisa que ela fala aqui é o lucro estimado. Se você saber teu lucro estimado, você precisa saber quanto custa esse teu lucro. Eu quero ganhar... Eu tive uma cliente que pediu, falou assim, pô, Bruno, ia ser lindo se eu conseguisse tirar 1 milhão por mês de lucro. Eu falei, acho que dando aula, ela é do personal. Eu falei, eu acho que nem se você trabalhar 24 horas por dia, você ia conseguir. Ela passou o preço de tabela dela, tudo. Mas a gente começou a estudar. Se ela conseguisse dar 86 aulas por dia, 86 aulas por dia na tabela de preço dela, a gente chegava no lucro, pagando os custos tudo, no lucro de 1 milhão por mês. E aí ficou, uma pessoa só dá 86 aulas por dia, não é viável, pronto, acabou. A gente inviabilizou o projeto dela. Mas a gente é criativo, a gente não gosta de falar que é inviável, né, Rê? E a gente começou a quebrar e falar assim, peraí, 86 por uma pessoa só não é possível. Mas se eu tiver 8 professores, já são 10 aulinhas por professor. Aí já ficou mais palpável. E se eu tiver 15? E aí a gente vai criando as ideias, vai solucionando. Então, de repente, o que era inviável, a gente busca soluções para tornar viável. Agora, quanto você está afim de trabalhar, o quanto você está afim de mergulhar para essa viabilidade acontecer, é o grande caminho que a anfíbia aqui, e agora com a natação criativa, a gente quer levar para vocês. Ou, no mínimo, deixar essa pulguinha atrás da orelha aí, para você ficar instigado e começar a ter as suas direções, as suas luzes para crescer nesse mundo de empreendedorismo que a natação tá cheia. O oceano azul lá, que o pessoal fala do oceano vermelho e oceano azul, tá muito mais do que azul. Tá límpido e transparente, tá legal pra caramba a natação, se você souber navegar. E esse seu case que você trouxe, hoje essa pessoa tem essa equipe dela, é uma equipe de referência aí no Brasil, não sei nem se eu posso falar, mas não vou falar, mas é referência aí no Brasil, todos conhecem, que surgiu aí desse bate-papo de querer abrir a cabeça, sair da caixa, então você não vai ganhar, mas então vamos fazer um jeito de você ganhar isso. Não tá no 1 milhão ainda no mês, mas tá no caminho. Tá no caminho, então, tá ganhando aquilo lá, 1 milhão para mim talvez seja o meu objetivo, né? Eu falei aqui o exemplo hipotético, mas eu tenho clientes pelo Brasilzão inteiro que não querem abrir a piscina de sexta-feira e sábado. Opção deles, é outro estado, é outra cultura. Aqui em São Paulo a gente é frenético. Aqui em São Paulo a gente não vai perder a oportunidade de ganhar dinheiro aos sábados. Os sábados é um dia, basta ter piscina e abrir aos sábados você vai ter público. Você vai ter natação de bebê, você vai ter natação infantil aos sábados. Basta abrir e saber organizar. O pessoal lá de outro estado do Brasil não quer. Eles estão, tá bom, estou ganhando o suficiente, Bruno, de segunda a quinta à noite e estou tranquilo. Eu quero ter sexta, sábado e domingo para curtir a minha família. Que hoje eu sou um cara que vou defender isso também. Hoje eu sou pai, graças a Deus, amores da minha vida. E ter tempo com os filhos é a maior riqueza. Não vale esse 1 milhão, talvez, é a coisa. Eu não mergulho fundo para esse tipo de 1 milhão. Eu quero também ter uma conta de 1 milhão todo mês, mas não com todo esse trabalho. Então, para mim, dessa forma, é inviável. Estou satisfeito, estou tranquilo, estou maduro com essa ideia. Mas eu e o Rê estamos aqui batalhando com outras ideias, com outras formas, fazer o nosso 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, que assim vá. Você tem um case de sucesso, que você já trabalha acho que 3, 4, acho que até mais anos aí, que a pessoa trabalha 3 vezes por semana, ganha os 15 mil reais dela e fala, eu não quero ampliar, eu estou muito satisfeito com os meus 15 mil reais, trabalhando 3 vezes por semana e tendo o restante para eu curtir a minha vida. Cada um, você tem que saber onde é o seu norte, que é onde a gente começou a frase desse programa. Então, para onde eu vou navegar? Onde eu quero? E trabalhar e fazer as ferramentas e as estratégias para você conseguir fazer o que você quer da melhor maneira possível. Perfeito. E aí a gente vai estudando aí o mercado. A gente vê muita gente aí criando equipes
que forma que esse pessoal está criando equipe? É um apanhado de funcionário? É um grupo de colaboradores? Ou é um time de clientes internos? Que hoje está difícil criar equipe e ainda manter essa equipe. Aí a gente pega um profissional que trabalha na sua academia, trabalha na outra, ele trabalha na sua, depois é personal. E como você fazer a junção desse time que muitas vezes você não consegue nem parar para fazer treinamento? Exatamente. A gente já comentou aqui por fora que tempo é uma coisa, hoje é uma commodity muito valiosa, né? Tempo. Então, como parar para instigar o pessoal a treinar, como parar, como criar a identidade, como trazer uns 4, 5 anos atrás, talvez, um pouquinho antes da pandemia, 4, 5 anos atrás vai bater pandemia, né? Mas vinha a palavra de sucesso de qualquer empreendedorismo, de qualquer empreendedor, era o pertencimento. Desenvolver na tua equipe o pertencimento à marca. Né? Daí você precisa criar funcionários com olhar de dono. Tudo isso já foi, já passou, gente. Já não está dando mais certo isso daí. Eu volto a falar, tá todo mundo no Einstein ainda, achando que se atualizou com isso daí. Mas você precisa buscar isso, tá? O grande gap hoje do mercado, para quem tem escola de natação, para quem tem academia, está sendo sim montar a equipe. E aí monta a equipe, treina a equipe, prepara a equipe, o cara se sente muito com uma autoestima lá em cima. E o próprio mercado, natural do mercado, né? Seleção natural do mercado, vem ali, alguém vai assediar ele para um personal, vai assediar para alguma coisa, e você tem que estar preparado. Existe uma estratégia para a gente fazer isso, para se vacinar a isso. E aí, isso é capítulos do próximos capítulos que a gente mergulha dentro disso. Mas pensem nisso, tá? Se você continuar só contratando funcionário e você não tiver uma cultura que vai desenvolver, você fazer um ecossistema dessa vida aí na tua equipe, você vai ficar patinando para sempre nisso daí. Vai ser sempre o problema, vai ser sempre o assunto dos grupos de WhatsApp que a gente participa. Mas pensa nisso. Todo mundo vai começar funcional, todo mundo vai passar a ser colaborador, vai começar a colaborar com você se você criar um ecossistema saudável para isso, e depois disso o cara vai começar a comprar a sua camisa. Ou seja, quando você transforma aquele cara que entrou como funcionário, um cliente teu. Sabe? Tipo, você já imaginou você fazer isso? Ó, tá aqui o teu uniforme, mas eu tenho essa camisa social. Você quer comprar a tua camisa social? Tipo, você quer ter orgulho de vestir a marca da tua academia de natação e isso aí? Não precisa ser uma coisa espalhafatosa, não precisa ser um outdoor andando, sabe? Tipo, uma coisa singela, um símbolozinho só da tua academia aqui e o cara ter prazer de usar isso. Você já pensou em criar algo que chegue nesse nível? Pensa nisso. Se você nunca tinha pensado nisso, eu tenho certeza que você está rateando aí para contratar professor. Fiquei fuçando aqui, não achei. Eu sei que foi o presidente do Walmart que falou essa frase, que você não precisa hoje em dia mais vestir a camisa da empresa, e sim vestir a camisa do cliente. Isso. E o bom atendimento é que faz retornar. Não lembro o nome dele, me fugiu. Alton... Isso. Alton Tower, Alton... Eu mandei para... Tá no grupo da Dom. Tá no grupo da Dom. É o texto, eu sou o cliente que nunca mais volta. Eu adoro esse manifesto dele. Na época que a gente fazia os manifestos das empresas, tudo, o manifesto dele é muito legal, que ele fala isso. Quem sou eu, né? Ele vai dando vários exemplos, ele fala, quem sou eu? Eu sou o cliente que nunca mais volta. Ponto. Se você não entender o que o teu cliente quer, se você não criar uma cultura de ser transparente, cara, vocês têm que ser água. A gente que é da natação, fica fácil fazer essa metáfora, fica fácil fazer essa brincadeira. A gente tem que ser água com nossos clientes, a gente tem que ser transparente, a gente tem que ser fluido. A gente não pode deixar, porque o cliente é chato, a mensagem dele no WhatsApp hoje, ficar descansando lá um mês, uma semana, 5 dias. A gente tem que responder no máximo em 72 horas. O ideal e o fluxo seria que a gente respondesse no mesmo dia, mas a gente sabe que a vida não está fácil para ninguém. Responder, mas não com resposta automática, pelo Por amor. favor, não robotize, né? Robotizar isso daí, você vai tirar a essência e só vai ser mais do mesmo, tá? Um monte de gente apelando para isso, e aí a gente volta lá nos exemplos da caneta, né? Qual é a caneta mais barata? Depende do momento que você precisar usar a caneta. Então, esse atendimento ao cliente é primordial. Então, se a gente for para diversas academias aquáticas ali, o trabalho é muito parecido, as metodologias são muito parecidas, o atendimento com o cliente é parecido, mas o que vai fazer diferença é esse contato que você tem do cliente, é o seu diferencial. E como fazer essa equipe vestir essa camisa e ter um atendimento diferencial que nenhuma outra academia vai ter. Então, o atendimento que ele tem aqui, ele não vai ter em nenhum lugar. E quem vem pela natação criativa percebe isso, o atendimento é diferente.
o olhar humano para cada cliente que entra é completamente diferente. A gente tem um olhar do todo. Então, a gente enxerga o cliente como um todo e a gente se coloca no lugar desse cliente. Mas como fazer isso se você não consegue nem parar a sua equipe? Então, como você cria processos na sua academia? O que é esse processo? Chegou um cliente novo, ele vai fazer uma aula teste. Ele chega na recepção, ele já vai fazer a aula teste naquele momento? Ele vai agendar uma aula teste? Ele consegue fazer se tiver vaga. Não, ele vai agendar. Aí ele agendou. Na hora que ele vai fazer essa aula teste, a recepcionista vai com esse aluno e vai conversar com o professor que está fora para apresentar todo o programa? Ou já manda pro vestiário, ela já entra na piscina e o primeiro contato é com o professor dentro da água? Que aula esse professor tem que fazer? Que avaliações ele faz nessa aula teste? Ele fez essa aula, tem esses processos, acabou a aula. Esse aluno volta para a recepção, esse aluno vai para casa, a recepcionista manda uma mensagem. O que você faz? Aí o período da manhã faz de um jeito, o período da tarde faz de outro, o período da noite faz outro, e você não tem processo. Você não atende o cliente na melhor maneira possível com os recursos que você tem. Então, esse é o desafio e é isso que a gente vai propor nesses episódios. Como você criar esses processos. Como você atender esse cliente que só você vai atender. Que esse é o diferencial da sua academia. Eu vejo muita gente preocupada, mas eu tenho que ter a metodologia, eu tenho que investir na minha metodologia, eu tenho que ter pensar tanto na parte pedagógica, mas e o atendimento que é tão importante? E aí eu instigo aí, Bruno, o que é mais importante? Você ter aquele professor muito bom tecnicamente, aquele professor que sabe tudo de natação, ensina da melhor maneira, tem todas as técnicas, metodologias, mas não é carismático. E você tem aquele outro professor que ele não sabe muito, chegou agora, não tem uma base boa de natação, mas é super carismático. E aí? Em quem investir? Opa, na minha opinião, você quer que eu bate pronto? Nos dois, sabe? Ah. Para mim, o grande sucesso é você saber... Olha só o que eu vou falar aqui, que é o grande desafio. Muita gente demora para entender e acha que eu estou viajando lá no mundo da lua. Mas você tem que saber trabalhar com os defeitos da sua equipe. A sua equipe é feita de seres humanos. E todos os seres humanos têm algum defeito. Todos os seres humanos têm um gap, tem alguma coisa. Não adianta você ficar tentando melhorar isso. Você só desgasta o relacionamento, você só desgasta. Agora, pega o que ele é potencial, pega onde ele... E encaixa. Estuda o teu mercado, estuda a tua academia, estuda o teu público e encaixa ele no horário que tem o pessoal que consome isso. O cara é técnico pra caramba, fala linguagem científica, fala não sei o quê. Você tem gente na tua academia que vai consumir isso. Você tem o cara que não sabe nada de pedagogia, não sei o quê, mas é carismático, é acolhedor, bota ele no lugar certo, encaixe as peças e que um cubra o gap do outro. É um Frankenstein, mas é muito gostoso fazer esse exercício. Essa é a grande sacada. E no que você estava falando aí, me veio uma coisa, juro para vocês, recentemente. Trabalhei isso no segundo semestre de 2023. Essa questão que eu falo de gerações diferentes, o que eu estava falando para vocês, que continuar fazendo mais do mesmo não vai gerar resultados diferentes. Eu tive que debater com um cliente, eu tive que debater com um case de qual é a diferença de aula teste para aula experimental. E qual é o teu posicionamento no mercado hoje? É muito sério isso, porque o cara vendia aula teste, a aula teste durava 15 minutos. Então, o moleque entrava, o aluninho vinha, entrava, fazia 15 minutos de aula e pronto. Ele estava fazendo o teste de qual nível ele ia entrar naquela academia. E a experiência do cliente? E a vivência? Então, ele fazia o horário, daí, olha só a cultura. Isso é cultural, tá, gente? Deve dar certo ainda em algum lugar aí do Brasil, do Brasilzão fora. Mas aqui em São Paulo, eu falei para cara, é por isso que você está tendo... Daí a gente vai medindo, a gente começa a medir. Por isso que você está tendo grandes visitações, você está tendo grandes números de aula testes e baixas conversões. Porque o cliente hoje ele não quer testar o nível que ele está, ele quer testar a experiência tua, ele quer experimentar se vai dar certo o horário que você propôs para ele, se é dentro do horário dele ou não. Ele quer experimentar se o professor vai ser carismático ou científico com ele, ou técnico com ele, vai ter lá tudo isso. Então eu tive que convencer o cliente que fala, você está muito ultrapassado com essa coisa. Você está muito achando que você é a última bolacha do pacote. Você está achando muito que todo mundo quer trabalhar com você, quer nadar só com você. Mas veja bem, olha os teus números aqui, visitações, mais de 80 visitações por mês. Transformando essas 80 visitações em 60, 58 aulas testes. E a conversão de aula testes caindo lá para 8, 13.
Era muito pouco. Eu falava, vamos inverter essa roda, ó. Primeiro, vamos começar a qualificar essas aulas experimentais. Dessas 80 visitações, vamos ver se todo mundo que está visitando você quer mesmo o teu tipo de trabalho, o teu tipo de entrega, o teu produto. O nosso produto ele é muito perceptível. Ele é muito... Vai me fugir a palavra aqui. Ele é muito sugestível. Né? Porque ele é prestação de serviço o nosso produto. Então vai ter o cara que gosta do Bruno. Tem gente que gosta desse Bruno que fala, que gesticula tudo, que para falar oi, fala em 2 minutos um oi. Né? E tem gente que é mais diretivo. Eu com pessoais orientais, eu com o mercado oriental, é muito difícil para mim. Porque eu sou expansivo desse jeito e o oriental não gosta muito do expansivo. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que me desenvolver para caramba para me segurar. Quem consegue fazer leitura corporal e ver eu atendendo um oriental, vai ver que eu tô tenso, eu estou me segurando para tentar ser o mais rápido possível, o menos expansivo possível com esse público, né? Que é características culturais. Então a gente teve que fazer todo um trabalho e agora, graças a Deus, a gente já diminuiu para caramba da visitação. A gente já não tem mais 60 aulas testes, a gente passou agora a ter 32, 33 aulas testes, mas as conversões estão batendo na casa dos 22, 25. E o nosso maior gap, a nossa maior objeção é horário. A gente não tem espelho d'água para atender o horário, porque quem trabalha sob demanda vai tirando pedido. E aí, se ele não lota a piscininha inteira dele, o desenho aqui não vai dar para mostrar muito bem, com opções, e fica trabalhando só com 2 professores por período, ele automaticamente só consegue atender 2 níveis por período. Então, dificilmente vai encaixar. Agora, lota a tua piscina, bota todos os seus... Dependendo da tua metodologia aí, mas a maioria de metodologias tradicionais, tem os 5 níveis infantis na tua piscina. Desenha um espelho d'água com 5 níveis e começa a trabalhar. Vê se você não enche rapidamente, se o boca a boca não vai fazer o melhor... Marketing, que o pessoal acha que marketing é a divulgação, é a promoção. Né? A melhor publicidade e promoção do teu trabalho é bem conceituado, o boca a boca, e vê se não vai girando isso daí. Então, hoje, se você acha que você só com 2 professores tá ruim, tenta investir em 4 professores e começa a trabalhar legal, com aulas estruturadas, com aulas planejadas, que foi o nosso primeiro encontro esse ano aqui, e que isso virou um baita produto de sucesso aí que a gente vem, graças a Deus, venho trabalhando até as 2 da manhã para vocês. Eu quero agradecer a audiência, eu espero que alguém da Fábrica Criativa de Natação esteja aí ouvindo a gente, que é com muito prazer que eu estou adorando fazer esse projeto. E vamos embora. Vamos fazer um episódio sobre o Fábrica, prometo aí que eu vou pegar o Bruno para explicar o que é esse Fábrica para quem ficou curioso. E vou pegar 2 palavras aí pra gente fechar o programa que você falou. O primeiro é colocar a pessoa na posição errada. Então imagina quem pegou lá, pega o Messi na formação dele, vê ele magrinho, pequenininho. Putz, esse cara vai ser um lateral direito que vai correr o tempo todo. Não tem um físico para ficar no meio de campo. Ele vai começar a tomar porrada no meio de campo e não vai aguentar. Aí imagina se alguém colocasse o Messi ali de lateral. Será que ele seria o Messi? Ou se pegasse o Ronaldo, agora ele estava mais robusto no final, vamos colocar ele ali de zagueiro. Será que o Ronaldo Fenômeno seria bom de zagueiro? E vice-versa. Então, ele foi bom porque conseguiram toda a potencialidade dele no melhor do que ele tinha. Então, às vezes, você não está colocando seu funcionário na melhor posição que ele tinha. E outro comentário é, às vezes, você pode estar perdendo tempo com algo que não está te dando lucro. Então, às vezes, está vindo um cliente te procurar, você está tornando ele um cliente, só que ele está saindo rápido. Porque ele esperava uma coisa, quando ele entra no time, ele vê que não é isso que ele queria, seja funcionário, seja cliente, e você está perdendo tempo. Ele só foi lá sondar a sua academia, ele não era o seu público-alvo, você trouxe ele para dentro da sua academia e depois ele saiu, ele é o detentor. Ele está falando mal da sua imagem e não foi... Você perdeu tempo, perdeu o processo e ainda está sendo prejudicial para a sua academia porque você não sabe quem é o seu público-alvo e você não tem isso muito claro. Mas vamos te dar luz, calma que outros episódios virão. Bruno, muito obrigado pela presença e esse é um novo projeto que nasce aí, Gestor à Deriva. Vamos dar a direção a todos os gestores. Opa, eu só tô com medo do teu desafio aí, eu não consegui pensar ainda. Mentira, a ideia tá aqui na cabeça. E para finalizar, então, vamos agradecer os nossos parceiros Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Aplicativo da Swim Track, que faz avaliação aeróbica, anaeróbica, entrega gráfico, você envia vídeo para o seu aluno, agrega valor para a sua marca. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos na área que você precise, todos com certificados para você que precisa de horas complementares. Piscinas litro a litro, que vai te auxiliar, você que tem piscina em residência,
ou trabalha com piscina, tem o seu complexo aquático, muito importante para você. E lá vem a Flote Materiais Pedagógicos aqui. Como fazer um jogo, uma dinâmica para sua aula com o jogo da memória, Bruno? Vamos lá, eu vou até fazer mais um jabazinho aqui, aproveitando, falando do Fábrica Criativas de Aulas, né? Que a gente sabe que quem está lá no Fábrica sabe que a gente tem uma estrutura de aula. E normalmente quem pega um material desse acaba deixando para utilizá-lo no final da aula, porque acha que é a hora da diversão, é a hora da brincadeira, colorido dessa forma, dinâmico e prático dessa forma. Mas já que o desafio é fazer algo criativo, eu usaria ele no início da aula. Eu soltaria ele pela piscina, daria algum estímulo, algum motor, assim. Por exemplo, recentemente, nessa semana, a gente botou o caça submersa com a mão no bolso. Esse aqui ia ser mais difícil de pegar, mas vai pegar e vai trazer. Conforme eles forem fazendo os pares, a gente vai começar a montar nossas turmas. Sabe? Em vez de brincar de turma 1, turma 2, turma 3, hoje vai ser uma turma dinâmica e a gente não vai dividir meio que por nível, a gente vai dividir por essas coisas. Então, quem for o peixinho azul, laranja, com quem for o peixinho palhacinho aqui que for. E aí o pessoal vai ter que soltar um monte desse na piscina, vai ter que pegar até formar os parizinhos. E aí a gente já faz socialização com a criançada, a gente já aquece a criançada e já a tua aula já está organizada para soltar. Vai, turma do peixe palhaço, vai, turma do não sei o quê. E eu já lanço o aquecimento, que dependendo do peixe que você pegou, é o exercício de aquecimento que você vai fazer. Então, você já faz o seu aquecimento. Então, muitas vezes você compra aquele material, aí eu só uso como jogo da memória. As crianças já entenderam o jogo da memória, você não quer ficar repetitivo, você guarda lá o jogo da memória e nunca mais utiliza. Existem várias formas e a gente está trazendo isso na Fábrica Criativa de Aula de Natação. E aguardo o próximo episódio sobre Fábrica Criativa. Bruno, muito obrigado. Eu que agradeço. E muito obrigado para vocês. Siga aí a Natação Criativa, siga a Anfíbia. Anfíbia _ Tibum, né, Bruno? Tishibum. Tishibum. Então siga e até o próximo episódio. Valeu! Valeu!